voltamos com o terceiro bloco do programa O Despertar da Consciência. Sebastião, antes de voltar no transformismo do nosso estudo, eu quero saber como é que estão as vendas das camisetas, se ainda está disponível para o público, aonde que eles podem encontrar? De fato, o público está vestindo a camisa do Despertar da Consciência. Mas se outros quiserem também embarcar conosco nessa espaçonave, pode ligar para 0 Operadora 11 2455 8138 e falar com a nossa agenciadora e diretora do programa Despertar da Consciência, Neuza Marques, que ela vai fazer chegar até o nosso telespectador a camisa com a cor, com o tamanho adequado para o seu biotipo. Tem várias cores, vários tamanhos, é só você escolher a sua. Sebastião, vamos voltar na questão de intercâmbios de energia. O senhor explica mais detalhadamente? Então vamos bem devagar. No capítulo 10, embora estejamos falando do quarto capítulo, é por meio do perispírito, de fato, que nós temos o maior número de intercâmbios com outros cenários, em se tratando da alimentação mais direcionada para o corpo biológico, porque o perispírito tem a função de manter, de nutrir e gerenciar o corpo biológico. E por meio das interações físicas através dos sentidos, só de olhar para um alimento já sai vidas da nossa vida para o universo dele e dado dele para o nosso. Então a alimentação pelo olhar já é um fato que a ciência comprova. Alimentação pelo pensamento, porque essa troca de energias, porque quando penso, interajo com outras realidades no mesmo plano e eu posso intercambiar recursos só pelo gesto de pensar, e a própria ciência também prova o alimento pelo pensamento. O alimento pela palavra, porque quando eu falo, eu transfiro valores, energismo de tal forma que Allan Kardec mostra na obra A Gênese, que eu posso interferir no físico e no moral da pessoa para o seu restabelecimento da sua saúde nessas áreas psicofísicas e até espirituais. Então, quando nós lidamos desde o pensamento, com qualquer sentido no mundo das ideias, no mundo das emoções, dos instintos, e qualquer sentido físico, qualquer atenção que eu dê, desde a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar, qualquer cenário desse eu posso estar trazendo vidas e enviando vidas para outro cenário. O simples fato de inspirar incontáveis realidades adentro do meu universo como alimento e incontáveis outras saem para a interação com outros contextos. Os que entram normalmente são as espécies mais nobres desses reinos retardatários, mandando seus filhos para viverem experiências no universo humano e depois voltar, pelo menos em parte, como átomos de carbono, para falar o que acontece por aqui, para que eles fiquem sabendo antes de enviá-los para nós. Para que você tenha uma ideia, a cada 21 átomos de oxigênio, 17 átomos que entram no nosso organismo, eles voltam à natureza com átomos de carbono. A maioria de nós não sabemos disso, só fica 4 em nosso organismo. Então 4 passam no vestibular e outros entram, pegam algum tipo de informação, leva os átomos de carbono que já tiveram a experiência e vai agora servir de adubo no reino vegetal e depois para chegar no reino animal e até retornar ao nosso cenário outra vez. Ou vindo diretamente, eles entram no reino mineral ou no vegetal como adubo, porque eles podem, como carbono, fazer parte do reino mineral e depois adentrar o reino vegetal e chegar ao nosso cenário a partir do vegetal ou do mineral e até do animal, outra vez fazendo esse intercâmbio contínuo. E como funciona esse intercâmbio no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, conforme nos ensina André Luiz, onde eu prender a minha atenção, aí estou eu nesse mecanismo de indução ou de intercâmbio de valores. Então essa permuta é incessante. Ninguém consegue viver sem pensar. No mínimo eu tenho que pensar em não pensar, que já é um pensamento, e eu preciso estar mantendo aquela estrutura de não pensar em nada. Mas para não pensar em nada, eu já preciso pensar no nada que eu não quero pensar. Então não tem como. E por mais discreto que seja o pensamento, já há um intercâmbio de valores. Porque para que esse pensamento se exercite no laboratório mental, porque aqui é que nós vemos o seu dinamismo indescritível, nós precisamos da inteligência que vai movê-lo,
da imaginação que vai possibilitar a criação do novo cenário, da memória a qual nós vamos consultar mediante aquilo que se pretende para comparar se nós estamos acrescentando ou complicando a nossa vida, dos desejos que vai atuar nas emoções para transformarmos essas emoções e qualificar os pensamentos para criarmos as novas realidades que vão viajar no universo perispiritual, alterando a sua estrutura, reorganizando-o e chegando no cenário físico, ora como hormônio, ora como elementos que nutrem, a depender do que nós queremos fazer por aqui. Então, nessas incontáveis realidades, desde o mais discreto pensamento, por mais discreto que seja, segundo o cientista, espiritualista, o terapeuta Deepak Chopra, já ocorre bilhões de transformações só no exercício do mais discreto pensamento, no menor movimento que ele der na nossa mente. Então, no único movimento da mente, já contém todas as leis da vida, segundo Khalil Gibran. Então, nós podemos perceber que desde os pensamentos que nós estamos estruturando, já há esse intercâmbio de energia. Então, se eu pensar nobremente, eu me sintonizo com mentes de igual harmonia, e por essa afinidade, por essa permuta, eu vou enriquecendo de valores ou ficando como se fosse anêmico de energias. Porque tem momentos que, a depender do tipo de pensamento, eu me sinto desfalecendo, literalmente. Eu posso até desmaiar. Eu me sinto com tão falta de energia que parece que eu vou desaparecer do cenário. E a depender de como estou, eu pareço que sou uma criança de 5 anos, de 6 anos, mesmo tendo 80, 90 anos, se for o caso. Eu me sinto tão revitalizado e tão entusiasmado pela vida por conta dessas frequências e estados vibracionais no pensar, no sentir, no falar, no agir. Então, os intercâmbios existem em qualquer momento, em qualquer lugar, quer seja pela audição, pela visão, pelo tato, olfato, paladar, em si falando do corpo físico, ou pelos instintos, sensações, emoções, sentimentos, pela inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, pela criatividade, pela imaginação, pelos desejos, por todas as frequências nesse multiverso que somos. E por que é importante aprendermos e aplicar o transformismo? Porque se eu não fizer isto, eu estaciono o meu universo. Porque se eu não me transformo, alguém me transformará, para melhor ou para pior. E eu explico. Porque se eu não quero pensar nobremente, os automatismos que existem em meu subconsciente vai gerir a minha vida. E eu vou atender os meus apetites instintivos ao universo das sensações, das emoções que vai gerar as paixões mais densas. Então eu vou viver nesse cenário e normalmente ele é proposto pelo mundo. Aí pelos mecanismos de comunicação nós vemos nas novelas, nos filmes, a maneira que nos propõe levar a vida como se fôssemos marionetes, porque nos convida a serem como a maioria são. E às vezes não é isso que nós queremos, não é isso que nos fará feliz. Se for para ganhar dinheiro fácil, o dinheiro não me traz paz, nem saúde, nem felicidade, nem plenitude. Mas sim, ele é um mecanismo que, se eu souber usar, eu posso conseguir tudo isso. Eu posso conseguir paz se eu colocar ele para gerar progresso, né, dentro das diretrizes que determinam as leis dos homens e as leis divinas. E eu posso conseguir saúde se eu usá-lo para educar-me e gerar educação no contexto em que ora experiencio. E eu posso gerar infindáveis possibilidades se eu levar esses recursos para promover o ser humano e não mantê-lo na dependência de quem quer que seja. Então eu posso, de qualquer forma que eu resolva usar os valores, os talentos, os patrimônios colocados a nosso dispor pela natureza, e eu vou para um setor ou para outro. Se eu usá-los adequadamente, eu me promovo e promovo o contexto. Se eu usá-los de forma indevida ou no mecanismo da ociosidade, querendo coisas fáceis, sem um esforço pessoal, eu vou estacionar e prejudicar o contexto. Eu vou ser um peso morto para a sociedade, a começar por aí. Sebastião, esse transformismo, ele vai partir da minha consciência, sempre. Deveria ser assim, mas às vezes ele pode partir da consciência alheia. Porque ou eu me penso, ou eu escolho pensar, ou eu sou pensado. Se eu não tenho consciência do que fazer, os meus pais, se eu ainda criança, eles vão escolher por mim. Se eu não souber o que fazer no meio
pelo menos eu me apresento como Paulo de Tarso. O que queres que eu te faça? Faça uma oração, questiona a minha consciência, o meu Deus interno ou o Deus cósmico. O que queres que eu faça? O porquê estou aqui? Qual a minha real função? Qual o objetivo? O que tem para mim? Então eu posso me apresentar assim ou começar a olhar os que estão à minha volta. Os que estão fazendo algo nobre, os que estão fazendo algo menos nobre que eu já não faria mais. E diante dos exemplos dos professores, quer sejam meus pais, ou amigos, parentes, ou os avatares, ou os missionários em variada ordem, e começar a pensar diferenciado daqueles, né, que me convidam a permanecer na ociosidade e às vezes explorando o contexto onde vivo. Sebastião, e quando uma pessoa percebe que ela está desenvolvendo algo, mas que não está dando certo, ela não está conseguindo chegar, alcançar o objetivo, é sinal de que ela precisa se transformar? E às vezes profundamente. Porque esse algo que ela quer construir talvez seja para atender as partes periféricas do seu universo integral, que nós vamos falar no próximo programa. Então, quando ela quer atender puramente o seu visual físico, então ela vai fazer cirurgia plástica para manter a sua vaidade e, às vezes, se um ser feminino, às vezes com a intenção de ser objeto sexual, que vai perturbar-lhe e perturbar o contexto. Se for para uma cirurgia plástica corretiva, para que ela possa chegar ou recuperar o seu estado de autoestima ou algo parecido, é válido. Então, uma cirurgia reparativa. Mas a depender de como usamos esses mecanismos, nós nos complicamos mais do que nos ajudamos. Tá bom, Sebastião, mais um intervalo para a gente tomar uma água. Voltamos daqui a pouco.